Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Mas antes de a gente cobrir todo o capítulo 4, eu quero trazer aqui, né, dar uma palavra introdutória, né. A gente vai falar hoje sobre o tema não podia ser outro, né, o reinado de Salomão, né, a sua sabedoria e também a sua prosperidade, né. Esse é o título, então, do nosso estudo, a sabedoria e prosperidade do reino de Salomão. Irmãos, nos capítulos anteriores, o Jean, inclusive, falou do capítulo mais legal, né, eu falei: "Poxa vida, o Jean, ó, pegou o capítulo mais legal", né, aquele famoso e o clássico capítulo em que Salomão pede o que para o Senhor? Sabedoria, né. Então, esse é o momento em que a história de Salomão muda literalmente, né. Salomão passa a se tornar o cara mais sábio de todo o tempo, né. E não só a sabedoria, mas também há aqui uma questão, né, sobre a prosperidade. Lembra que Deus se agradou do pedido dele a ponto de que: "Olha, você não pediu a morte dos seus inimigos, nada, então, mesmo isso que você não pediu, eu vou te dar". Então Salomão foi muito rico, Salomão gozou de um tempo razoável aqui de paz, né, e quando eu falo razoável, porque obviamente alguma guerra, alguma coisa assim devia ter ali, mas a Bíblia não nos fala muito claramente sobre guerras dos quais ele participou, mas pelo contrário, né, que ele fortaleceu o seu reino e também aqui o seu exército. E agora, irmãos, o capítulo 4, ele é como se fosse uma espécie de parada na história, né? E você vai ver que não tem relatos históricos aqui, não tem uma cronologia histórica, mas o autor resolveu parar no capítulo 4 e fazer uma descrição de como era o reinado de Salomão, como era a população e como Salomão usou a sua capacidade, seu intelecto, para que ele conseguisse organizar toda a questão do Estado. Então, hoje a gente tem algumas ideias que a gente acha que é novo, né. Então teve uma época que o prefeito falou assim: "Eu vou fazer subprefeituras, já que a prefeitura grande não pode estar em cada bairro, eu vou fazer pequenas prefeituras em cada bairro", né. Na minha época a gente chamava de regional, lembra disso aí, irmãos? E a gente achou aquela ideia fantástica, né. Lá, né, o Jânio Quadros, sei lá quem. Aí a gente vai olhar aqui para a Bíblia aqui, né, alguns anos atrás, né, 4.000 anos atrás, a gente já vê que está tudo já pronto. Então, Salomão, de alguma forma, a gente pode dizer isso, ele foi um estadista, né. É claro que essa palavra é meio anacrônica, né, porque estadista lembra estado, mas a ideia é de alguém que entendeu que a organização sociopolítica era importante para o crescimento de uma população. Ele entendeu que, meus irmãos, a população só cresce em época de paz. Então Deus concedeu isso para ele. Então, com um pouco dessa mentalidade, com um pouco dessa ideia, desse arcabouço aqui, a gente vai adentrar aqui ao capítulo 4, tentando entender algumas questões e, obviamente, olhando para toda essa história e vendo a graça do Senhor sobre a vida de Salomão. Então, sem maiores delongas, vamos então ao texto. Irmãos, quando a gente lê esse capítulo aqui, né, a gente fica abismado com tanta, eh, digamos, obra aqui de Salomão, né. Se você olha aqui, você vai ver que no final ele entendia de botânica, mas não era só de botânica, né, ele entendia também de administração, mas ele também entendia de engenharia, arquitetura, né, ou seja, ele tinha um conhecimento em várias ciências, né. A gente brinca, né, normalmente a gente se a gente quando vai começa a estudar, né, principalmente quando você está estudando algumas coisas mais profundas, ali já no nível ali de bacharelado, mestrado, enfim, você começa a focar em determinado conhecimento, né, então você conhece muito de um pedaço de alguma coisa, né, e quando você vê você está muito habilitado naquilo, mas você ainda tem uma imensidão de coisas que você praticamente desconhece, né. Então a gente sempre diz que a gente é de alguma área, né, a gente divide basicamente as áreas do conhecimento em exatas, humanas e biológicas, né. Eu brinco que, no meu caso, divinas, né, porque é de Deus, né, mas basicamente isso, né. Exatas está mais ligado ali à questão matemática, ao cálculo lógico, né. Biologia, mais ligado à questão da terra ali, né. E qual que eu esqueci? E humanas está mais ligado ali à relação social, né, a interações, enfim. E se a gente pudesse classificar Salomão, eu diria que Salomão, ele transpassava todas essas áreas com, digamos assim,
um bom entendimento, conhecimento, e ele conseguia falar bem em todas as coisas. Sabe aquele vizinho que você tem, que ele opina em tudo, mas não entende de nada? Salomão é aquele que entendia de tudo, né, e podia opinar com tranquilidade sobre todas as áreas. Então, isso aqui é um pouco do que Salomão tem. Mas isso, irmãos, serve para quê? Primeiro, para reforçar o que nós lemos anteriormente sobre Salomão. Vocês lembram que o seminarista Jean falou para nós anteriormente sobre a sabedoria dele? Você lembra que acontecimento foi interessante e importante para que fosse consolidado na cultura, digamos, de Israel a ideia de que Salomão era um rei sábio? Vocês lembram ou não? Tá, tá a questão das 2 crianças lá, lembra? 2 mulheres haviam tido um bebê, uma dormiu sobre o bebê, e aí quando ela acordou, ela viu que ela havia sufocado o seu neném, ele havia falecido. Ela então rapidamente trocou com o que estava da sua companheira, e quando elas acordaram, começou a briga: "Não, mas esse é seu, esse é meu e tal", e aí eles levaram o caso até Salomão, né. E agora, irmãos, como é que resolve um caso desse, né? Não tinha lá aquele programa de TV que vocês assistem de vez em quando, né, que faz o teste de DNA? Você sabe o que eu tô falando, né? Vou dar o ibope não, mas você sabe. Não tinha lá o DNA e agora, como é que faz? Imagina você tá lá e o rei, ele ganha aquele cunho de o rei é uma espécie de juiz, né. Ele é uma espécie não, ele é um juiz. Como é que você vai ganhar agora a disputa? Que ideia você vai ter para, digamos, colaborar com isso? E nessa hora então o Salomão fala o seguinte: "Ah, me dá aqui uma espada, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o bebê no meio, e aí cortando o bebê no meio, eu dou uma parte para cada uma". Aquela mãe que já havia perdido o seu filho, obviamente ela não estava lá porque queria, ela estava lá com uma ideia de vingança. Então assim, para mim, tudo bem, porque o meu filho de certa forma já morreu, mas mãe é mãe, né. E aí a mãe na hora falou: "Não, é melhor que o meu filho viva, né, ainda que seja longe de mim, do que morto, né". Então naquele momento em que ele pega a espada e diz que vai cortar, a mãe, que é verdadeira, porque ela vai sentir, ela fala assim: "Não, por favor, não corte, deixa então que a outra, mulher tenha razão e leve a criança embora". E nesse momento, Salomão dá o veredito: "Essa aqui então é a mãe da criança", né. Ou seja, numa questão delicada, Salomão ali pensa fora da caixa, né, não é assim que o pessoal fala? E consegue resolver essa situação. Isso então, meus irmãos, agora traz a ênfase para o capítulo 4, onde ele vai dizer que essa sabedoria, ela não estava ali presa a algumas questões, digamos, mais, ligadas ali na questão administrativa, mas que essa inteligência e sabedoria de Salomão, ela transbordava para todas as outras áreas do conhecimento. Nós temos aqui, meus irmãos, um exemplo então da sabedoria que Deus, sem dúvida, concedeu para Salomão. É mais uma vez aquele capítulo 3 sendo reverberado aqui no capítulo 4. A gente tem aqui, meus irmãos, do verso 1 até o verso 6, a magnificência da sua corte e seus ministros. Nós temos ali, dos versos 7 a 19, os seus fornecedores, e aí depois do 27 a 28 as obrigações. Num segundo momento, a gente tem as provisões da sua mesa, a gente vai falar um pouquinho delas. A extensão do domínio que Salomão teve, né? E aí os números de estúdios, estábulos, enfim. A reputação que ele então eh, estabeleceu em todo o mundo conhecido ali, então, nos versos 29 a 34. Vamos então, meus irmãos, tentar aqui olhar rapidamente para todo esse texto aqui, tá bom? Primeira questão, irmãos, que nós vamos colocar aí é que Salomão, ele foi rei e o texto vai começar com esse versículo simples, mas de profundidade para nós. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel. Pergunta: precisava falar isso? Precisava, sabe por quê? Porque quando Davi começou a reinar, ele não reinou sobre todo Israel, lembra? Ele reinou em Hebrom por 7 anos e depois ele reinou em Israel. E durante esse período, os irmãos lembram que de vez em quando se levantava um rei numa cidadezinha aqui, né? Um rei numa cidadezinha ali. Então o autor agora quer trazer dizendo o seguinte: olha, o reino está consolidado. A tal ponto de dizer que Salomão
ele é estabelecido rei sobre todo Israel, e não como seus pseudo-sucessores. Eu falo pseudo aqui porque lembra, depois de Davi, alguns quiseram ali eh estabelecer o seu reino, mas de uma forma obviamente leviana. Portanto, o único, digamos, o sucessor legítimo de Davi era Salomão. E ele fazia isso, meus irmãos, sobre todas as tribos, né. E é interessante que ele vai olhar para isso. E a primeira questão que a gente coloca aqui então, aliás, segunda, né, pensando depois disso, é que os oficiais da sua corte, e a escolha deles foi muito sábia. Por quê? Porque se você notar aí, Salomão, ele escolhe pessoas que eram próximas ao seu pai, ou que de alguma forma haviam conhecido o seu pai, seja porque o seu próprio pai havia trabalhado para ele, como é o caso de Natan que a gente vê aí, ou seja, já era alguém que de confiança. Irmãos, é importante a gente aprender a olhar para esse texto, para a gente aprender algumas coisas aqui, muito relacionadas ao contexto da época. Nós não tínhamos ali grandes cursos ou grandes faculdades, né. É claro, possivelmente tinha ali uma espécie de, eh mecanismo de ensino, mas não tinha uma escola, né, onde a gente tem um currículo, tem uma questão pedagógica por trás. Então, como eu aprendi uma profissão? Com quem? Com quem eu vou aprender a profissão? Meu pai, né. Aqui, meus irmãos, a gente ainda não tem muito aquela ideia da pessoa acordar cedo, né, andar longe, trabalhar, depois voltar para casa tarde, né, mas muitas vezes a própria profissão da pessoa se confundia com a sua própria casa, né. Então, um sapateiro, por exemplo, ele fazia sapatos aonde? Possivelmente ali perto da sua casa mesmo, né. E quem estava ali perto? Seus filhos, esposa, então o trabalho dele já era agregado ao trabalho, então fazia parte da rotina dos seus filhos irem aprendendo estas profissões. E obviamente os seus pais certamente os ensinavam com essa ideia, né. Então a gente nota aqui que muitas dessas pessoas que estão aqui, eles já haviam servido ao próprio rei Davi, ou então o seu pai se havia servido ao rei Davi. Mostrando, irmãos, uma sabedoria de Salomão que a gente não pode, esquecer, o fato de ele valorizar aquilo que o seu pai valorizou. É muito comum, né, quando nós, digamos, temos aí somos donos do nosso próprio nariz, a gente pensa assim: "O meu pai fazia assim, eu vou fazer tudo diferente". E você vai ver que um dos erros do filho de Salomão, o Roboão, foi isso. Mas olha que inteligência de Salomão. Ele falou: "Não, meu pai tinha confiança nessas pessoas", o que quer dizer que essas pessoas eram habilitadas para fazer um bom trabalho. E ela já tinha o quê, irmãos? Experiência naquilo. Olha que visão interessante sobre a administração, né. Vários deles, né, então o próprio, do Zadok e Abiatar, né, foram sacerdotes também lá, se você voltar lá em 2 Samuel 20, 25, você vai ver que os nomes deles estão lá, né. Só que agora é Abiatar que tinha procedência sobre Zadok, né. Josafá era o chanceler, ou quem guardava de certa forma, né, era aquele que estava perto do rei. Benaía, né, era, no tempo de seu pai, um homem essencial para assuntos militares e continuava, né, a fazer. Cissa tinha sido secretário do seu próprio pai e seus filhos agora eram secretários dele, que está lá no verso 3. Salomão, meus irmãos, embora obviamente seja um homem muito sábio, né, ele escolheu muito bem aqueles que estariam ao seu lado, né. Já viu aquela frase assim, né, daquele chefe ruim que fala assim, quando ele tá bravo com todos os funcionários dele, ele diz o seguinte: "Olha, eu tô cercado de gente incompetente". Já viu essa frase, né? Mas quando a gente vê alguém falar assim, meus irmãos, é um claro atestado do quê? Da sua própria incompetência. Porque se ele não conseguiu cercar de gente competente, é porque ele é muito incompetente, né. Então a ideia que dá aqui é justamente essa, né. Mas, obviamente, não o de ser incompetente, o contrário. Salomão se colocou perto de pessoas competentes. Por quê? Porque ele mesmo era uma pessoa muito competente para a tarefa da qual iria realizar. Os demais, meus irmãos, filhos ali dos sacerdotes, né, Azarias, filho de Zadok, sacerdote, 2 outros, né, da linha eram os filhos do profeta Natã. Você lembra do profeta Natã? Era um grande amigo de quem? De Davi, né, e 2 emplacou 2 filhos dele lá, né. Então Salomão dá um testemunho, meus irmãos, de grato respeito que eles tinham ali pelo seu pai, né.
Interessante pensar nisso, né. Na sequência, depois de a gente olhar para isso, a gente vai ver como Salomão, ele fazia aqui as provisões para a sua casa. Então, Salomão, ele escolheu e ele dividiu estrategicamente em 12 áreas o seu reino. 12 áreas. Te lembra alguma coisa, não? 12 tribos. Ah, aqui Ezequiel vai falar de cabeça daqui a pouquinho, né. 12 tribos. Qual que era a ideia aqui? Eu vou aproveitar mais ou menos o que eu já tenho. Talvez alguma tribo ali ele juntou, um outro aspecto ele tomou, mas ali a concepção, a ideia maior era aquela que veio lá de Josué, passou ali, né, e então ele usou basicamente essa mesma ideia. E aí o que ele fez? Dividiu em 12 regiões e cada região durante um mês fornecia para ele o quê? Os alimentos. Irmãos, se você parar para olhar, é muita coisa, né. Sua casa, meus irmãos, estava sempre abastecida e da melhor forma, né. Que grandes homens aprendem com isso a administrar bem a sua casa, né, e a serem generosos com as despesas de acordo com a sua habilidade. Claro, sempre vale prudência, né, mas eu tendo a entender que alguém que administra bem a sua casa é alguém que tem sempre fartura em casa. E quando eu tô falando fartura, irmãos, entenda bem aqui, não é pra gente ter comida para jogar fora, né, pelo contrário, né, a gente tem o que a gente precisa, mas é uma causa que não é uma casa que falte, né. Uma casa bem administrada é aquela casa que tem ali mantimento. Uma vez conversando com uma irmã da igreja aqui, ela disse para mim que ela não ganhava um bom salário, então sabe o que ela fazia? Nos sábados, ela pegava, o presbítero Abelho vai até lembrar aqui de quem é, a gente foi visitar junto, ela pegava o sábado e ia andando pelos supermercados da região dela, para quê? Para que ela pudesse comprar o máximo que o dinheiro dela conseguia. Isso quer dizer o quê, irmãos? Não é uma questão de ser rico, mas é uma questão de quê? Gastar bem aquilo que se tem. E se a gente fizer isso, eu não tenho dúvida, né, você vai ter fartura e abundância também na sua casa. Aliás, a gente pede para Deus isso também, né. O que a gente está pedindo na oração do Pai Nosso é isso, né: "Senhor, dá-me o pão de cada dia", né. E a fartura aqui, meus irmãos, não no sentido não de esbanjar ou de jogar fora, ou mesmo de qualquer outra questão ali, digamos, mais orgulhosa, mas é a bênção de a provisão que Deus tem nos dado, né. Eh, na sequência ali, né, isso atendia então toda a sua casa, né, todas as partes do reino, eles igualmente eram beneficiadas com essas mercadorias, porque ao produzir determinado tipo de mercadoria, todas as regiões eram prósperas, e essa prosperidade era dividida entre toda a nação, né. Isso, meus irmãos, a gente não consegue hoje, por exemplo, no Brasil. Olha que interessante, né. A gente tem hoje no Brasil que é muito pobre, não é verdade? E tem gente do Brasil que passa um extremo pobreza, em que determinadas coisas que para nós são assim, vai, é normal do dia a dia, em outras áreas, né, são difíceis, né, em outras regiões do país se sofre muito, né. Então a gente não tem um país que consegue distribuir as suas riquezas, né. Infelizmente, essa realidade a gente vive, né. Embora a gente esteja aqui num grande centro, os irmãos conhecem, obviamente, regiões mais afastadas aqui dos polos, né. A gente tá aqui, obviamente, em São Paulo, né. Em São Paulo, irmãos, por pior que sejam as condições aqui, mas se você conseguir um real, você consegue almoçar. Consegue ou não consegue? Consegue. Com R$ 1 você consegue almoçar. "Pastor, onde é que eu almoço por R$ 1?" Descendo aqui a estrada da Tapicerica, aqui ó, depois da padaria Lane, você consegue almoçar por R$ 1. Então, irmãos, São Paulo desfruta, digamos, dessa questão, né. Infelizmente isso não é visto em todas as partes, mas olha que interessante, ao Salomão, ao dividir em 12 estados, Salomão os administrava a ponto de cada um fornecia os bens para ele. Então isso fazia uma espécie de propaganda para o seu estado ou propaganda para sua região, mostrando a fartura nas 12 regiões, em que obviamente eles podiam se ajudar em alguma dificuldade. Olha que administração interessante, né. Era prudente aqui dividir essa responsabilidade com o quê? Com todos. Nenhuma região ficava sobrecarregada, ninguém pagava altos impostos. Olha que interessante. Se pagava, assim, possivelmente um imposto ou um tributo, mas não se pagavam grandes impostos aqui. Pode falar, minha irmã. Sim, quando você trata bem as pessoas, né,
A diplomacia vem para você, quase como um resultado do seu trabalho, né. Normalmente, irmãos, quem trata bem um patrão que trata bem os funcionários, eu falo tratar bem de todas as formas, tá, tem gente que, assim, é super educado, mas paga mal. Tratar bem eu falo de uma forma geral, né. Ele tem o quê? Ele tem mais do que só empregados, ele acaba tendo ali pessoas de confiança que ele pode, obviamente, né, confiar o seu trabalho, né. Isso é interessante. Então, eh, um pré-requisito pra diplomacia, sem dúvida, meus irmãos, é esse, né. Salomão, então, ele não se envolveu em muitas guerras, né, a gente vai ver isso ao longo de todo o primeiro livro de Primeira Reis, mas a administração de sua casa aqui tem alguns nomes muito interessantes, né. E é interessante porque quando ele divide, ele dá lá as terras para Ben-Hur, Ben-Dequer, inclusive Ben-Hur é o nome de um filme, né, talvez inspirado nessa concepção. A expressão "bem" no hebraico, que inclusive é a língua que é escrita, o Antigo Testamento, ela remete a filho, né. Então, normalmente, quando você fala Ben-Hur, quer dizer o filho de quem? Ur. Ben-Dequer, o filho de Dequer, né. Por exemplo, a Jéssica deu o nome do filho dela, né, a Jéssica e o Fábio, é claro, né. Qual que é o nome do filho da Jéssica e do Fábio? Benjamim, que quer dizer o quê? Filho da minha destra, o filho da minha direita, aquele que eu confio, né. Essa e é interessante a expressão, né. Então bem tem essa concepção de filho, né, bem. Aí para quem não sabe, vocês estão aprendendo hebraico, né, a primeira palavra, né, bem em hebraico é filho. Né, bem em hebraico é filho, tá bom? E são vários deles que têm ali os nomes, né, anteposto por isso, né. E olha que interessante, além disso, 2 deles se casaram com filhos de Salomão, Abinadab lá no verso 11 e Aimás no verso 15, né. E é interessante pensar, porque você fala assim: "Mas espera aí, o a filha de um rei é o quê? Uma rainha. A rainha tem que casar com uma princesa. A princesa tem que casar com quem? Com outros príncipes, não é?" Mas nota, irmãos, a gente está falando aqui de Israel. E Israel não é aquela nação que, embora a gente vai ver que isso vai acontecer aqui, isso vai ser o grande problema do rei Salomão, não é para ela se casar com outras nações. Ele está se casando aqui com grandes oficiais e, para ser mais exato, ministros do próprio Salomão. Então, homens de uma carreira pública, sem dúvida, muito vantajosa. Cada um dos administradores que a gente viu aqui, que a gente leu o nome, eu não tenho dúvida que eles ganhavam, bons salários, né, eram bem remunerados, tinham boas casas, não tenho dúvida disso, né. E se casaram com homens de negócio, né, obviamente. Então, eh, e aí a gente vê toda essa questão ali, né, todos os tá ali mencionado todos, né, os oficiais nos versos 13 e 14, né, eles eram subordinados aqui. Uma coisa que a gente vê aqui, irmãos, que já começa a deixar a gente com a pulga atrás da orelha, primeiro, né, é essa ideia de ter alguém que supervisionava os trabalhos forçados. Irmãos, o que que é supervisionar um trabalho forçado? Vocês sabem o que é? Alguém que era chefe ou que supervisionava o trabalho dos escravos. Então, Israel começa a ter pessoas que faziam trabalhos forçados, mas isso veio no final do reinado de Davi. Isso não é um bom sinal. Então, acende algumas luzes pra gente. Então, isso, né, quando Salomão se casa com a filha de Faraó e tenta uma aproximação com o Egito, então esses, digamos, essas questões aqui, elas vão se juntar e elas não vão ser boas ali mais para frente, quando nós estivermos falando do reinado de Salomão. Mas, por enquanto, guarda essas informações aí, com o devido momento eu vou trazer elas à lume para a gente discutir também, tá bom? Vamos seguir aqui, meus irmãos, que eu quero terminar o texto aqui, que não é longo, né, mas obviamente traz para a gente sempre alguns aspectos interessantes. As provisões para a mesa de Salomão e a extensão aqui do seu domínio, os versos 20 a 28, né? Com certeza nenhum rei teve tal corte como está aqui descrito, né? A coroa de Israel, meus irmãos, sem dúvida agora alcança um alto brilho, uma alta imposição. Se a gente tivesse lá naquele tempo, possivelmente Israel aqui já se configuraria como uma das potências do seu tempo, né? Um estado forte, um exército forte, né? Essa é a ideia. Então os territórios eram extensos, né? E
todos eram tributários e eram muitos. Haviam estados que pagavam tributo para Salomão, ou seja, haviam países que pagavam tributo para Salomão, né. E Salomão, meus irmãos, não apenas reinou sobre Israel, mas também constituiu súditos em vários dos seus reinos vizinhos, que inclusive, eram forçados, né, a serem súditos deles. O texto diz que os príncipes são desde o Eufrates até a fronteira com o Egito. Irmãos, a gente está falando de muita terra, lembrando que o mundo conhecido basicamente se dava ali no Oriente Médio, né, não tinha muita coisa para cá, né, não existia ainda a América, né, existia talvez ali já alguma coisa é, existia, tinha gente morando, né, mas a gente não tem uma história conhecida, né, registrada, né, sobre isso, tá bom? Tá. Os povos originários, né. Então tá bom. Então, irmãos, essa é a grande questão aqui, né. Davi havia sido bem-sucedido nas suas guerras, o que forçou então a sujeição de várias nações, e Salomão, aqui sua admirável sabedoria, deixou com que essas nações se mantivessem como submissas a ele, né. Essa foi uma das questões que a gente presencia aqui, né. E os seus súditos aqui habitavam em vários lugares, e eles eram muito numerosos, né, eram pois olha o que diz lá o verso 20. Eram, pois, os de Judá e Israel o quê? Muito numerosos, né. E ele dá uma expressão ali, irmãos, que a gente viu essa expressão lá em Gênesis. Que expressão é essa? Como a areia do mar. Onde a gente ouviu essa expressão areia? Abraão, se você quiser depois anotar para ver aí na sua Bíblia, vai estar lá em Gênesis 22:17, né, ou Gênesis 15:18 sobre a extensão. Ou seja, a ideia do autor é trazer a lume o que foi falado lá atrás, mostrando aqui a fidelidade de Deus em fazer o quê, irmãos? Em cumprir aquilo que ele havia prometido. Então, a palavra que Deus falara a Abraão fora então cumprido aqui. Ou seja, as promessas não se passam ou não são vazias, né. Essa é a concepção, hã, aqui, né. Obviamente tudo isso aí tem uma questão lá para frente, né, que vai falar uma questão quase escatológica, dizendo de quando nós estaremos no Israel celestial, né, na nova Canaã, onde nós habitaremos com o Senhor. Além disso, meus irmãos, há uma coisa interessante sobre como a população vivia e que eu queria salientar aqui para vocês no texto. Eu sei que a gente às vezes passa, a gente às vezes lê uma frase de forma muito rápida e se esquece um pouco, mas olha que interessante essa expressão. Cada um habitava debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Você vai falar assim, mas pastor, o que quer dizer isso? Tranquilo aqui, não é? Quer dizer que cada um tinha lá uma árvorezinha em casa. E mas eu sei que a expressão ela é singela, mas ela denota uma coisa muito importante. Salomão aqui, ele não invadia propriedade privada. Eu tinha segurança em ter a minha propriedade. E a segurança era tal que cada um, diz o texto, podia ter a sua videira e a sua figueira. E videira e figueira naquele momento eram as árvores, digamos assim, símbolo, inclusive a figueira é símbolo de Israel, né. Ou seja, cada um podia ter o seu próprio mantimento. Sabe aquela ideia que você às vezes tem? Um dia eu vou trabalhar no interior, eu vou fazer minha própria farinha, né, eu vou fazer o meu próprio, eh vou plantar minha horta, eu vou ter aqui a minha couve, eu vou ter aqui o meu próprio, eh eh, eu vou fazer aqui minhas eu vou fazer tudo aqui, né. Eu não vou comprar mais nada, né. O meu pai gosta dessa expressão, não tem nada com agrotóxico, né, quando ele planta alguma coisa lá na é uma pena que ele não está aqui, né, pra confirmar, quando ele planta alguma coisa lá na chácara, ele sempre traz e fala assim: "Ó, isso aqui é livre de agrotóxicos", né. Agora não pode mais falar agrotóxicos, meus irmãos, é defensivo agrícola, né. Ou seja, a ideia é que cada um tinha a sua propriedade privada. E isso era respeitado. Então eu tinha segurança de ter a minha casa, mas não só a minha casa, mas de ter minha hortinha, de ter a minha planta. Isso denota o quê, irmãos? Sabe o quê? Paz e prosperidade.
Então eu tinha a chance de ser próspero na minha casa, né. Ao contrário do que a gente já viu, lembra lá que em 1 Samuel 8,14 disse que os reis iriam invadir? Salomão não fez isso, ao contrário, né. Cada um podia chamar a sua própria casa, da sua própria residência. E ele protegia cada um da sua possessão e do usufruto da sua propriedade, né. Por isso que ele diz, olha, a expressão aqui é que cada um habitava debaixo da sua videira e da sua figueira, ou seja, era dele, né. Olha que ideia interessante aqui, cada um estava lá dentro desse aspecto, né. Irmãos, e esse era um trabalho agradável, né. Aliás, olha que interessante, cada um podia usufruir do seu próprio trabalho. Irmãos, quando a gente vive numa sociedade justa, nós podemos usufruir do nosso trabalho, né. Eu não quero aqui incentivá-lo a gastar mais do que você tem, mas tem uma coisa boa, é quando você pode, obviamente, providenciar para você e para os seus, uma refeição agradável, não é bom? Quando você pode talvez fazer um passeio, coisas das quais, ah, o são frutos do quê? Do nosso trabalho, de providenciar para nós e para os nossos coisas salutares, né. Não é gastar à toa, entendeu, irmãos? Mas é poder, com o fruto do seu trabalho, abençoar aqueles que estão perto de você. E as questões eram favoráveis a Israel, né, quem tem e os seus termos geográficos aqui se estendiam de Dan até Berseba, né, nenhuma parte do país foi exposta, né, ou ficou ali intranquila, pelo contrário, havia ali uma paz, né. E Salomão, meus irmãos, ele mantém algo que é interessante, porque ele mantém ali um exército, né. Ou seja, ele mantém lembra que o rei não podia ter cavalos? Lembra lá disso lá? Ele não podia estar para si, mas os cavalos aqui descritos no texto, eles serviam, num contexto público para toda a nação. Ainda pensando nisso aqui, Salomão, né, ele mantinha ali, um grande mantimento, né. O que diz o texto lá, já falei aqui dos cavalos, né, ah, e eu esqueci de falar da questão dos alimentos. Irmãos, quando a gente vê aqui os alimentos de Salomão, você vê que ele vai dizer lá, né, que era ciclo de farinha, né, e tal. Alguns estudiosos, olhando para esse texto aqui, eh, tem uma inclusive a Nova Tradução da Linguagem de hoje traz isso também, dizem que aqui ele está falando de mais ou menos 6.000 quilos ou 6 toneladas de farinha. É muita coisa, né, irmãos? Alguém fez o cálculo aqui baseado naquela ideia de quanto se come, quanto se gasta, enfim, daria para abastecer cerca de 3 a 4 mil pessoas vivendo no seu palácio. Era muita gente, né. Era uma provisão. E o texto diz que era um boi, além obviamente de várias outras coisas aqui, né. Então a honra de Salomão, meus irmãos, ela era mantida por isso. E além dessa questão aqui desses banquetes, né, que ele podia manter, tem também a sua reputação. E agora eu termino aqui, ó, dos versos 29 a 34, onde diz que as pessoas vinham até lá, né. Diz que a fonte da sabedoria de Salomão era o próprio Deus, o verso 29 diz isso para nós, quando diz: "Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência". Quando a gente vai para o texto aqui no original e você vê sabedoria, às vezes a gente tende a confundir com sabedoria com a ideia de saber algo. Não é isso. Você fala: "Ah, pastor, é a palavra diz isso, né?". Então, se eu sei muito de alguma coisa, eu sou sábio. Mas sabedoria aplicada ao texto não é a concepção de se saber muito, mas é de colocar em prática aquilo que se sabe. Isso é sabedoria. Você pode acumular muito conhecimento. Então imagina que você conhece tudo sobre, bolsa de valores. Então você sabe tudo sobre como funciona, como investe, quem investe, onde eu vou, como eu compro e tal. Mas se esse conhecimento não te levou a alguma coisa, ele serviu para quê? Ah, eu sei construir uma casa como ninguém. Irmãos, eu sei toda a teoria para construir uma casa, mas eu nunca construí uma casa. Então se esse conhecimento, ele acaba, digamos assim,
sendo inútil, né. Então quando a Bíblia diz sabedoria, é o conhecimento aplicado. Não é só saber, mas é também fazer. Salomão, ele sabia como se arquitetava uma casa, ele fazia. Ele sabia escrever e ele escrevia. Tanto é que o texto diz para nós que Salomão escreveu Eclesiastes, Cantares e boa parte de Provérbios. Olha quantos cânticos ele escreveu, né, ele também era bom de música. Olha quantos provérbios ele escreveu também. E o texto diz para nós que muita gente vinha de fora para ter com ele, queria saber, né, da sua fama, da sua sabedoria. Então as nações ao redor queriam saber como é que isso acontecia. E certamente ele recebia, né, pessoas com essa ideia aqui, né. O texto diz para nós que Salomão, ele fez vários cânticos e foram os seus cânticos 1005, dos quais, né, existe até o livro dos Cânticos, inclusive atribuído a ele também, né, e os seus provérbios, né. Então Salomão ainda tinha ali uma boa retórica e escrevia muito bem. Por fim, meus irmãos, eu encerro aqui. Salomão, ele foi muito inteligente, né, e ele foi um tipo de Cristo nesse sentido, né, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e de ciência. Mas a gente anela por uma pessoa muito mais sábia, que vai poder governar com muito mais sabedoria, que é o próprio Cristo, né. Então quando nós vemos a sabedoria de Salomão, a gente vê que nada mais é do que a aplicação da palavra de Deus. Ao ver a sabedoria de Salomão, nós somos levados a Cristo, aquele que se fez carne, que veio a esse mundo, né? Viveu de forma perfeita, né? Usou toda a sua sabedoria, desenvolveu todo o seu ministério, espalhou a sua mensagem. E hoje, mais de 2000 anos depois da sua vinda, nós estamos aqui ainda pregando, aguardando a volta do nosso Senhor, né? Essa sabedoria divina é que nós aguardamos. Certo, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, né? E nos dê também sabedoria para administrar a nossa casa, para administrar a nossa família, né? E quanta coisa aí Salomão fez, né? Ele foi ali, sem dúvida, um dos grandes administradores e gestores públicos ali do seu tempo. Certo, meus queridos? Alguma pergunta? Pode falar, meu irmão. Eu acho que eu entendo, assim, o que eles querem dizer, porque quando a gente olha a história de Salomão, a gente vai ver que eu não tenho dúvida que Salomão está no céu, tá, irmãos? Po por todo o seu legado, por ser aquele que Deus escolheu, por Deus ter falado com ele, mas eu entendo que Salomão ele trouxe muito sofrimento para Israel e principalmente para a família dele, no momento em que ele se envolve com tantas mulheres, né. Eu não sei se eu posso chegar a falar em demônios, né, porque a gente coloca demônio em tudo, né, mas eu diria para você que é o seguinte: a sabedoria de Salomão foi muito grande, de fato, a gente vai ver isso, ele teve várias áreas do conhecimento, mas irmãos, a sabedoria dele não era perfeita, né. Isso que a gente pode ele para nós, ele estava sempre no 10, tá bom, mas na visão de Deus ele nunca era 10, né. Ele batia no 9, e obviamente a capacidade dele de fazer várias coisas era sem dúvida muito superior à nossa, em vários aspectos, mas não era perfeito. Tanto não era, irmãos, que, Salomão se envolve e esse é o grande problema de Salomão, ele se envolve com muitas mulheres, ele quer fazer muitas alianças, e ele se perde nisso, a ponto de que cada uma dessas mulheres queria trazer o seu próprio Deus para cá, para Israel. E Salomão então começa a fazer uma espécie de capela para cada um desses deuses. Então você imagina Israel, o povo de Deus com a capela da fulano de tal, capela do rei do Egito, dos Geon, Sidom, Jebuseus não tinha mais, né, mas enfim. Então isso trouxe muito problema. Então, eu não sei, e aí só para quem não tá em casa e não acompanhou a pergunta do Zequiel, de Ezequiel, se de fato tem alguns demônios, alguma questão relacionada a isso, né. Eu não sei se existe ou se a gente pode afirmar isso, né, de fato a Bíblia não fala sobre isso. Mas o que a gente sabe é que Salomão caiu em muitas armadilhas e tentações. E eu acho que mais do que isso, lembra que a palavra de Deus é muito clara em dizer que a carne milita contra o espírito? Eu acho que muitas vezes na vida de Salomão, ele deixou com que a carne ganhasse
essa briga, né. E isso trouxe muito sofrimento para ele, né. Se ele aprendeu muita coisa com o pai dele, eu diria que talvez essa foi uma lição que ele deixou de aprender com o pai dele, né, e seguir um caminho que o pai dele seguiu um caminho ruim, ele piorou o seu caminho nesse sentido. Tanto é que quando ele, em algum momento a gente vai ver isso, né, é citado que ele tinha mais de 1000 mulheres, né. Isso mesmo, certamente não fez bem para o coração dele, né. Encheu o ego dele, inflamou o ego dele. Mas é interessante também pensar, e aí eu termino aqui a minha, talvez, tentativa de uma resposta, tá, Ezequiel, que ele termina, no final, dizem que Eclesiastes é escrito mais no final da vida dele, e em Eclesiastes ele vai dizer que ele tentou achar o objetivo da vida em vários aspectos. Ele tentou ir para a bebida, ele tentou ir para a comida, inclusive ele fala sobre a questão dos prazeres sexuais. E mesmo lá, ele também não achou o objetivo, mas quando ele termina o livro de Eclesiastes, você já leu no final do livro de Eclesiastes, ele diz: "Em suma", ou seja, o que quer dizer? Resumindo tudo, o que o homem tem que fazer? Seguir a Deus e obedecer os seus estatutos. É isso que o homem, é ali que está o caminho da verdadeira felicidade. E olha, quem falou isso não foi o pastor Samuel, né, quem falou isso foi o sábio Salomão, a quem Deus falou diretamente com ele, né. Então, se Deus falou, meus irmãos, é bom a gente ouvir, né, com 2 ouvidos, né, os 2 ouvidos, bons aqui, né, tá bom? Zé, eu acho que talvez eu não tenha respondido de fato tudo que você me perguntou, mas é um pouquinho do que eu posso falar, digamos, quase que já aqui na saída, né, já tô na zebrinha aqui saindo da pista, né, do que a Bíblia nos diz sobre isso aqui, tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra que fala aos nossos corações. Nós nos despedimos, ó Pai, nesse momento, agradecendo ao Senhor pelo tempo que passamos juntos aqui, suplicando a Deus que o Senhor conserve cada um no caminho até a sua casa, dando uma boa noite de descanso, uma agradável presença com a sua família, e, ó Deus, um renovar para o dia de amanhã. E também suplicando que o que nós hoje ouvimos acerca do conhecimento e da sabedoria possa também ser buscado por nós, entendendo que a verdadeira sabedoria é a que vem do alto. Nos ajude, ó Deus, a buscá-la com todo o nosso anseio, a buscá-la com tudo o que temos para alcançarmos corações sábios. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.